Queridos, nós estamos no 30º domingo do tempo comum, 30º domingo, e hoje as três temáticas que perpassam todos os textos dessa liturgia são as virtudes teologais, a fé, a esperança e a virtude teologal mais excelente, que é o amor, a caridade. A fé e a esperança são como as duas pernas no coração, na alma humana, que nos leva para o dom maior de todos, que é a caridade suprema ou o amor, né? Até por isso que nós hoje, na oração da coleta, nós rezamos pedindo a Deus o dom da fé, da esperança e da caridade. Olha só, o Padre rezou: Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Caridade e amor, na tradição greco-latina, significa a mesma coisa. Muito bem, e a liturgia coloca esse texto desse evangelho, que é um texto bastante conhecido, a passagem do cego de Jericó. Este cego se chamava Bartimeu. Muito bem, quem respondeu errou. Na verdade acertou, mas errou também. Bartimeu é uma palavra cujo prefixo vem do hebraico bar, que significa filho. Então aqui o evangelista faz um jogo de palavras. Olha só, começa a oração ou a frase: o filho de Timeu, Bartimeu. Só que Bar é filho, então ele fala que é filho de Timeu duas vezes, né? É como se o nome deste homem fosse o filho do pai dele. Estranho, né? Por exemplo, como chama o seu pai, né? José. Bar José, é você, né? Filho de José. O que o evangelista quer dizer enfaticamente? Que era um homem que não tinha nome. E quando não se pode ser chamado pelo nome, não se pode ser conhecido, se tornar íntimo. Era um homem, ou seja, né, por conseguinte, desprezado socialmente, insignificante, não fazia diferença nenhuma, ou seja, podia morrer logo, não faz diferença. Era essa a condição deste homem. Toda vez que alguém tropeçava nele, alguém lembrava, não dele, mas do seu pai. É o filho de Timeu. Timeu certamente era alguém um pouco mais importante do que ele, né? E o evangelista, ele quer que nós nos coloquemos na posição, nessa personalidade, na pessoa deste cego. Somos nós. Olha só o que acontece. Jesus, ele está em Jericó. Jericó, quem vai à Terra Santa, ou quem não vai, pode estudar um pouquinho, né? Jericó fica num lugar mais baixo, quase que a estatura do Mar Morto, um lugar mais baixo do nível do mar, né? E Jesus, ele está caminhando para Jerusalém. Em Jerusalém ele vai salvar toda a humanidade. É lá que ele vai entregar a vida na cruz, que vai acontecer todo o episódio da paixão. Jesus está caminhando para lá, mas ele tem que passar por Jericó, né? Por um lugar baixo. Este cego não estava em Jericó. O texto do evangelho diz que Jesus estava saindo de Jericó. Jesus saiu de Jericó, estavam os seus discípulos e uma grande multidão. Além ainda. E ele passa por este cego. Este cego então não está nem em Jericó, nem em Jerusalém, ele está no meio do caminho, né? E Jesus passa por ele. Aqui uma coisa importante teologicamente, minha gente, quando nós estamos caídos, nas situações sobretudo mais difíceis da nossa vida,
é Deus quem vem até nós. Aliás, hoje, para você estar aqui, muito antes de você pensar em estar aqui, hoje ou ontem ou semana passada, semana que vem vou à missa. Ora, foi Deus quem pensou em você. Nós somos importantes. Às vezes nós nos sentimos esquecidos por Deus. E nós percebemos que depois o texto do Evangelho vai dizer que Jesus estava caminhando, passou por esse cego. Quando Deus passa, não depende só de Deus as coisas, precisa de uma resposta humana. E a resposta desse cego foi o seu grito. E quando ele busca, Jesus para e Jesus o olha. Olha só, uma pessoa totalmente insignificante socialmente, tinha uma multidão comprimindo Jesus. E Jesus para olhar exatamente esse homem. Por quê? Porque ele buscou Jesus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ele estava à beira do caminho. Aqui, minha gente, tem 3 condições que esse homem se encontra, nas quais esse homem se encontra. Primeiro, ele é cego. A cegueira significa a falta da virtude da fé. Ele é mendigo. A mendicância significa a falta da virtude da caridade ou do amor. Quando nós carecemos de algo, é porque nós carecemos de Deus. Vocês já devem ter visto pessoas que a vida está uma porcaria. Falta dinheiro, falta trabalho, mas a pessoa está plena, né? A pessoa está bem, ela está cheia de Deus, cheia de caridade. Este homem está ausente de fé, de caridade, de amor, porque ninguém deixa-se ser amado por ele, e ninguém o ama, porque ele não pode se aproximar de ninguém. É um homem impuro socialmente. Aliás, a doença e esse estado deplorável de mendicância significa que na época bíblica os judeus entendiam como um homem amaldiçoado por Deus. Aliás, a mentalidade neoprotestante pensa isso, né? Tem dinheiro, tem bênção, tem Deus. Faltou dinheiro, Deus parou de olhar. É uma mentalidade neoprotestante que vem retomar essa teologia bíblica da retribuição. Isso não tem fundamento nenhum, né? Mas esse homem era amaldiçoado socialmente. A sociedade entendia dessa maneira. Não podia tocar ninguém, porque senão as pessoas que o tocassem se tornariam impuras. E o fato de estar à beira do caminho significa que ele não tem esperança nenhuma. Por quê? Quem tem esperança não para, não se torna estático, está em pé e busca alcançar o que espera. Este homem não tem fé, nem esperança e nem caridade, ausente de Deus e da sociedade. E ele grita por Jesus. É como se fosse a última tentativa desse homem. Está passando esse Jesus, ele é o filho de Davi, ele é o Messias, estão dizendo que ele é o Messias. Eu vou tentar pela última vez. E ele grita. E Jesus, que é Deus, o escuta, né? Jesus diz, chamai-o, kaleo, né? Do grego, vocare, do latim, chamai-o. E a turma que estava lá em volta dele, primeiro essas pessoas mandavam ele se calar. O que quer dizer isso, minha gente, na nossa vida? Muitas vezes você vai se dispor a buscar a Deus e vão surgir muitos empecilhos na caminhada de busca de Deus. Muitos. Os pecados, as seduções, como também as próprias pessoas, os afetos, as situações difíceis. Sabe quando você começa a ir na igreja, né? Muita gente experimenta isso. E as coisas começam a dar errado na vida, mas quanto mais eu rezo, mais o demônio aparece. Quanto mais ele gritava, mais diziam para ele se calar. Até que Jesus diz, chamai-o. Aí aqueles homens
vão até ele e falam essa frase que eu gostaria que vocês se levassem para a vida de vocês nessa manhã. Coragem, levanta-te, é Jesus que te chama. Olha que frase linda. E aqui, minha gente, nós vemos que o cego ele tem 3 movimentos. Primeiro, olha só, 3 movimentos que significa a conquista dessas 3 virtudes teologais. Primeiro, ele deixa o manto. O manto desse cego provavelmente era uma capa que o protegia não somente do frio, mas também do sol quente, da chuva. Era algo pesado. E no desespero de ir até Jesus, ele deixou o manto. Era a única coisa que esse mendigo tinha, o manto sujo. Ele deixa o manto, primeira coisa. Segunda coisa, ele dá um pulo, ele sai da estaticidade. E terceiro, ele vai até Jesus. Aqui representa as 3 virtudes teologais. O deixar o manto para a nossa vida, na concretude da nossa vida, significa, minha gente, que nós, para sermos de Deus, nós vamos ter que ir deixando algumas coisas que não combinam com Deus. Sejam pecados, vícios, nossos hábitos, às vezes nos nossos relacionamentos que não fazem bem, tem que deixar para trás. Como também significam coisas que vão passar a não fazer mais importância quando nós descobrimos a Deus. Deixar o manto, aqui representa a conquista da virtude, da caridade, do amor. Quem ama faz de tudo para estar com aquele que é amado, nem que seja ter de deixar alguma coisa. Quem é mãe, quem é pai, mais a mãe, né? Sabe do que é isso. A mãe, o pai depende do pai, né? Tem gente sem parafuso na cabeça, né? Mas a mãe, se necessário, ela dá a vida dela, ela deixa o manto da sua existência para que o filho possa ter vida. Isso é deixar o manto, deixar o que precisa, a caridade, o amor. Dar o pulo significa sair da beira do caminho, ou seja, possuir a esperança. Ele se encheu de esperança. O mestre me chamou, eu vou lá. E ir até Jesus é um movimento da fé, né? O que a gente faz quando a gente reza? Se não ir até Deus e deixar Deus vir até nós, né? No catecismo da Igreja Católica fala esse movimento na primeira parte. A fé é um movimento de Deus que nos busca e de nós que buscamos a Deus. Que bonito esse texto, né? E aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É claro que o evangelista coloca nos lábios do cego: mestre, que eu veja. Se fôssemos nós seríamos até mal criados. Você não está vendo que eu sou cego? O que você acha que eu quero? Não é? Aqui essa pergunta parece um pouco redundante, né? Será que Jesus não sabia o que esse homem precisava? Sabia ou não? Então por que perguntou? Aqui é uma coisa muito importante, minha gente. Deus, num estalo de dedo, Ele podia consertar esse mundo e as pessoas. Deus é cheio de poder. Aliás, a primeira frase do credo é: creio em Deus Pai. Por que Ele não faz? Olha, se fosse nós, já via com o correio na mão, né? Porque Deus é sumo amor, e o amor supõe liberdade. É igual vir na missa. O padre não pode ir na casa de ninguém e falar: vamos para a missa, que precisa ir para a missa. Você veio porque você é livre. Deus quer ser buscado na liberdade, porque se não há liberdade, não há amor. E Deus quer ser amado. Por isso que Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Se Jesus fizesse essa pergunta para nós, né? Maria, José, Carmen, Priscila, Joana, seu Zé, né? A Sônia, não sei o seu nome. O que você quer hoje? Jesus pergunta: fala uma coisa que você quer, mas pensa muito bem que é a única coisa, depois você não vai poder pedir mais nada. O que nós pediríamos?
o nosso pedido vai refletir o que nós temos de mais importante na nossa vida. Quantos de nós, se pudesse fazer esse um pedido, e de fato esse homem faz um pedido, porque depois Jesus vai seguir o caminho dele, já era. Quantos de nós não pedimos dinheiro, saúde, né? Tanquinho, músculo, né? Uma sogra um pouquinho melhor, bens. Quantos de nós não pediríamos coisas que depois, na hora da morte, não serviriam mais para nada? Não é? Às vezes a gente reza e pede tanta coisa, isso não é problema. De fato, Deus é o Deus da abundância. Só que não deixe de visar o que é mais importante, que é o céu. Né? Eu sempre falo, essa é a missa das crianças. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, que ama de verdade seus filhos, entregam a ele aquilo que é de mais importante, que não é uma boa educação, uma boa universidade, roupa, mas Deus. Por quê? Porque é a única coisa necessária para entrar no céu. No dia do juízo particular, não vai ser perguntado nada das coisas que nós conquistamos aqui. Só vai ser necessário ter nas mãos o passaporte para entrar no céu. E esse passaporte é a virtude mais importante das três, que é o amor a Deus. Né? É só nós olharmos a nossa família. A nossa família. Todo mundo da nossa família, todos da nossa família, né? Aqueles que nós amamos até, todos amam a Deus, buscam a Deus. Se não, é esse o nosso desejo, primeiro, nessa missa. Senhor, dê o dom do céu para mim e para aqueles que eu amo, que talvez estejam longe do Senhor. Esse deve ser o nosso desejo. Esse homem desejou a visão, a fé. Lembra que a fé é a perna que me leva ao dom do amor. E Jesus entregou esse homem. E olha que bonito, minha gente. Jesus diz: vai que a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista. E o texto diz que ele seguia Jesus pelo caminho. Na palavra grega caminho é odos. Se nós formos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, o caminho era o nome da igreja primitiva. A palavra igreja vem do latim ecclesia, né? Ecclesia, do grego, significa assembleia. Mas muito antes de ser chamada de assembleia, a igreja era chamada de caminho. Então o texto diz aqui a mesma palavra grega dos Atos dos Apóstolos, odos. Depois que ele recuperou a vista, ele seguia Jesus pela igreja. Como está sua vida espiritual? Nós levamos a sério tantas coisas, minha gente. Eu tenho certeza que este cego nunca mais abandonou a Jesus Cristo depois dessa experiência. E quantas bênçãos nós recebemos de Deus, e ainda assim nós não levamos Deus a sério. Olha, é ou não é? Fracassa na fé, na oração, leva a vida da igreja, né? De qualquer jeito, mas a vida, as outras dimensões, nós somos lá pontuais, né? Com seriedade, mas a vida de fé, hoje nós vamos investir 7, 8 ministros, e depois vocês vão escutar o texto do ritual da igreja, que não sou eu que escrevi, não foi eu quem escrevi. Ao ministro se exige um passo a mais na fé. Não se pode ter ministro que falta da missa de domingo, que não seja dizimista, que não confesse quando necessário. É um passo de seriedade na vida e na caminhada de fé. Hoje nós ouvimos essa primeira leitura. Olha, minha gente, liturgia muito bonita de hoje. E
o profeta Jeremias, ele vai profetizar para o povo de Judá, que estava também numa situação de tristeza. O povo foi tirado da sua terra de Jerusalém, foi levado para o exílio, num lugar desconhecido, a Babilônia. E parece, sabe quando acontece uma coisa ruim, parece que não passa. Quando vai passar isso? A gente está esperando porque passa. E a gente fica numa ansiedade, numa angústia. Eu preciso que aconteça tal coisa e não acontece. Era esse o sentimento do povo de Judá. E Jeremias disse assim: exultai de alegria, Jacó. Exultai de alegria. Vocês estão sofrendo e derramando lágrimas, mas está próximo o dia de vocês serem reconduzidos para a casa de vocês, e vocês vão se regozijar de alegria. Que é o salmo belíssimo que nós cantamos hoje, né? Chorando de tristeza, eles sairão espalhando as suas sementes, mas virá o dia que essas sementes elas vão crescer, brotar, dar frutos. E aí, cantando de alegria, nós voltaremos carregando os frutos, os feixes. O salmo de hoje, no versículo 4, faz uma bonita prece a Deus. Senhor, mudai a nossa sorte, como torrentes no deserto. Não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, mas tudo no tempo de Deus, minha gente, se cumpre. Peça ao Senhor: Senhor, mudai a nossa sorte, a minha sorte, da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Mudai, Senhor. Hoje pode ser que eu esteja semeando com lágrimas, mas vai chegar o dia que eu vou colher com alegria os frutos. É uma questão de esperar em Deus. Por isso, minha gente, todos nós precisamos desse altar, né? O altar é um grande berço, onde nós nos aconchegamos, onde nós muitas vezes nos reclinamos para derramar lágrimas, onde nós também entregamos as nossas alegrias. A segunda leitura de hoje também fantástica, que vai falar do sumo sacerdócio judaico, comparando-o com o de Cristo. Todo sumo sacerdote é tirado do meio do povo. Aliás, tem alguns candidatos aqui na paróquia a ser sacerdote, né? Olha só. E o sacerdote é constituído como sacerdote para oferecer o sacrifício em benefício do povo e em benefício dele mesmo. O texto da carta aos Hebreus, muito belíssimo. Por quê? Porque o próprio sacerdote sabe ter compaixão daqueles que estão envoltos, porque ele mesmo é cheio de fraquezas. É a nossa condição, vocês e minha. Por isso que o sacerdote, quando diante do altar, dois sinais importantes, às vezes imperceptíveis aos nossos olhos. Na apresentação das oferendas, o sacerdote oferece o pão, que haverá de se tornar o corpo de Cristo. Oferece o vinho, que haverá de se tornar o sangue de Cristo. E quando o sacerdote oferece a vida da assembleia, do odós, do caminho que se reúne, o sacerdote deve se inclinar, porque ele mesmo precisa também estar em cima do altar. Nós todos entramos no altar como oferenda a Jesus, junto de Jesus ao Pai. Que nós façamos essa experiência hoje com profundidade. Hoje ofereço nesse altar a vida desses candidatos a ministros, que se tornarão ministros da igreja, para que possam ser fiéis a Jesus Cristo. E nós todos ofereçamos aquilo que nós estamos vivendo no altar, para que Jesus possa dizer, não somente como disse ao cego, mas dizer a nós: vai, a tua fé te salvou, te curou. Façamos essa experiência. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho nos mantos da nossa vida, que são os desafios da nossa carne, da nossa fragilidade. Que Deus nos ajude a amadurecermos,
Pensemos no pulo que devemos dar, sair do desânimo, da falta de fé, da infidelidade a Deus. Pensemos no correr a Jesus, que é ser de Deus, ser da igreja.